Fala pessoal, tudo bom? Eu sou Ramon Santos, vim falar com vocês aqui a respeito do Travel Boost, que é esse software que estou mostrando em tela. Eu quis vir aqui trazer essas informações porque eu tenho utilizado muito esse aplicativo, inclusive com a licença paga, para poder ter mais alguns tipos ali de avatares para utilização. Mas o mais interessante que eu quero compartilhar com vocês aqui é como deixar isso mais fácil. Afinal de contas, a maioria das pessoas, quando querem utilizar aqui, tem uma dificuldade muito grande, que é a dificuldade para criar a sua rota. Vamos dar uma olhada como é no celular. Eu estou compartilhando com vocês aqui nesse momento o meu celular. Vou abrir o aplicativo Travel Boost para que vocês possam vê-lo. Eu tenho aqui diversos aplicativos voltados para o tema vídeos, entre eles o Travel Boost. Eu ainda não tentei o Travel Animator, mas eu acho que é o mesmo princípio. Vamos então entrar aqui no Travel Boost. Vamos lá então, eu vou mostrar para vocês como é que eu crio uma rota nova. Eu vou iniciar aqui clicando no botão Partida. Vou colocar aqui, por exemplo, saindo de Salvador, na Bahia, e vindo até São Paulo. Como vocês podem ver, são dois locais bem simples e fáceis de encontrar. O aplicativo trouxe aqui de forma bastante simplória. O ponto de atenção é esse, que caso eu não faça nenhuma configuração e dê play, vocês vão poder perceber que a rota é em linha reta. E essa não é a melhor rota possível ali para que o carro faça. Então, em alguns cenários, você vai precisar naturalmente ter uma rota mais específica. E o maior problema é que para você fazer essa rota aqui, você precisaria conhecer as estruturas. Vou aproximar aqui, acabei criando aqui um link. Vou tentar pegar aqui, por exemplo, a estrada. Para poder adicionar um novo ponto, basta que você clique numa direção diferente e arraste. Eu vou mostrar aqui para vocês como se eu estivesse pegando essa estrada vindo por Vitória da Conquista. Qual é o maior problema? Seria muito difícil fazer aqui e as próprias curvas que ele faz, tentando fazer aqui um tipo de ponderação, não entrega para a gente o caminho certo. Então eu teria aqui muito trabalho para poder fazer dessa forma aqui, tentando pegar as vias certas. E mesmo no final, ele ainda não estaria vindo ali pela via mais exata. Observem aí o resultado, por exemplo. Ele vem tentando pegar o máximo, mas ali já dá para ver uma distinção, não é? Ele não está conseguindo pegar a trilha certinha. E o meu principal ponto aqui foi que em algumas distâncias até mais curtas, por exemplo, não dava para fazer uma demonstração tão clara. Vou aqui apresentar um outro exemplo para vocês. Eu quero sair, por exemplo, do Canto do Forte, Praia Grande, e eu quero ir até o Porto de Santos. Mais uma vez, ele demonstra para mim aqui a estrutura completa. Eu não consigo fazer uma edição simplória. E essa estrada aqui, ela é ainda mais completa. Eu vou fazer aqui no celular para ficar mais fácil a manipulação. Então, vou trazer aqui em linha reta. Veja que ele já vai apresentar um problema. Depois eu preciso vir até aqui. Então, a quantidade de pontos que eu precisaria marcar até para fazer as compensações seria muito grande. Então, se torna bastante desinteressante dessa forma. Como vocês podem ver, o carro vai fazendo ali alguns movimentos por fora das faixas. No site do desenvolvedor, quando eu fui buscar essa informação, eles falaram que fizeram assim para que a gente faça as nossas próprias rotas e fique livre disso. Até porque ter um roteirizador não é algo tão simples. Então eles acabaram descartando isso. Mas eu realmente fiz ali uma pergunta sem muita assertividade mesmo. Eu estava fazendo uma pergunta apenas para tentar facilitar o meu trabalho. E perguntei ao ChatGPT se eu poderia fazer de alguma outra forma. E olha que legal que ele me mostrou aqui. Eu vou mostrar para vocês dois blocos. O primeiro bloco, que ele funciona de forma intermitente. Às vezes ele para de funcionar porque é uma API gratuita. Mas tem ainda um segundo hack que é ainda melhor para vocês poderem fazer esse tipo de transação. Eu vou seguir aqui esse mesmo roteiro. Prontinho, eu vim aqui no Google Maps para mostrar para vocês, fazendo a mesma rota. Eu vou colocar aqui, saindo do Canto do Forte, rotas a partir daqui, não precisa ser exatamente a mesma, e chegando no Porto de Santos. Da mesma forma, não é necessário que seja exatamente a mesma rota. O grande diferencial que vocês já podem ver aqui é que ele de fato roteirizou e pode me dar desde carro, motocicleta, andando e várias outras opções. Eu vou mostrar para vocês aqui que o mais importante é a rota. Claro que vocês podem, por exemplo, modificar essa rota. Se eu colocar ponto para vir aqui, pegando toda a orla da praia, por exemplo, e a parte ali mais próxima à entrada do porto, esse ponto que eu adicionei aqui, ele é um ponto que é adicionado ao trajeto. E uma forma interessante é você copiar esse link, que ao copiar esse link, vocês vão ter um link específico para esse trajeto, inclusive com aquele ponto.
O ponto de atenção aqui é que você não consegue migrar esse link simplesmente para o Travel Boost. Você precisa de um caminho intermediário para fazer isso. E aí o ChatGPT me mostrou esse cara aqui, ó. Maps to GPX, vou chamar dessa forma. É um site gratuito, cheio de propaganda, é a forma dele naturalmente sobreviver aqui a todo o processo. E a partir disso, você pode colar o link que você trouxe lá do Google Maps e tentar fazer a criação dos track points. Se ele conseguir exportar para você diretamente esses track points, o problema está resolvido. Você vai baixar um arquivo no formato GPX e esse formato você manda lá para o seu WhatsApp e você consegue abrir no Travel Boost sem nenhuma dificuldade. Vou tentar mostrar fazendo isso aqui. Então, primeiro eu vou tentar fazer esses track points e pedir para que ele faça essa geração. Olha, o download iniciado, então aqui eu consegui sim fazer o download do meu arquivo GPX. Como vocês podem ver, ele apareceu aqui já do lado direito superior, é um arquivo do tipo GPX. Só por curiosidade, já que está nesse vídeo, vamos dar uma olhada como é esse arquivo. Vejam que o arquivo GPX, ele nada mais é do que um XML. Então ele tem aqui as informações de rota, origem e destino, e o mais importante é isso aqui, ó, o fato dele ter gerado cada um track point de forma a me dar cada um dos pontos de fato que ali existem no software e especificamente a possibilidade de trazer essa rota. Então é isso aqui que faz com que você não precise clicar de um por um. Ele já vai lhe dar a rota da melhor forma. Mas antes de abrir no próprio Travel Boost, eu vou abrir em um site que talvez seja o segundo hack, para vocês verem como é que esse arquivo se comporta e como visualmente ele é apresentado. E para poder abrir aquele tipo de arquivo, eu precisei vir para um site específico. Esse foi, eu acho que o único que eu achei, não acho que seja o único que exista, mas foi o mais fácil e o melhor que eu consegui encontrar, me dá um monte de funcionalidade boa. Eu vou entrar nele aqui para poder mostrar para vocês. Inclusive, eu já tenho aqui algumas rotas. Ele é nada mais do que um arquivo de roteirização. Então, eu vou aqui iniciar um novo, criar o meu arquivo novo, e vou tentar abrir um arquivo GPX, que é exatamente aquele arquivo que o sitezinho meio avermelhado trouxe para a gente. Prontinho, já trouxe aqui para o sistema. E vamos dar uma olhada se ele de fato trouxe a rota específica. Ele trouxe a rota específica. Algo que eu estou achando interessante aqui, ó, é que ele marcou apenas 2 pontos intermediários. Esses 2 pontos intermediários, eles fazem exatamente com que a rota aconteça, mas eu acho que são apenas chamados pontos de interesse. O mapa pode fazer esses destaques. Mas é tendo isso aqui que você consegue fazer com que o Travel Boost se comporte da melhor forma possível. Uma observação importante. Eu falei muito sobre a questão dos track points. Se você tentar usar esse site e não conseguir usar essa API e fizer, por exemplo, download de rotas, você não vai conseguir abrir lá no Travel Boost. Então, rotas é nada mais do que início e fim com alguns pontos que o Travel Boost não consegue fazer. A análise correta e conseguir mostrar para vocês, de fato, a rota no mapa. Então, a minha recomendação é que tenta track points. Se funcionar, problema resolvido. Se não funcionar, eu mostro no final do vídeo a alternativa. Então, aquele arquivo GPX, ele estava salvo no meu computador. Eu usei aquele site vermelhinho para poder simplesmente copiar o link do Google Maps e fazer o download do GPX, já com aqueles track points, aquele monte de informação que vocês viram naquela tela. Então, depois de ter ele no meu computador, eu simplesmente, utilizando o WhatsApp Web, mandei ele para o meu celular. Você pode mandar para o celular, para o Google Drive, para qualquer tipo de canal que você consiga ali ter uma intermediação do computador com o celular. Eu mandei aqui simplesmente o arquivo GPX e estou no meu celular, fazendo aqui uma emulação dele na minha tela. Então, olha o que acontece quando eu tento abrir esse arquivo .gpx no meu celular. Ele me dá várias opções de alguns programas que leem arquivos GPX, geralmente são arquivos de rota. E dentre eles o nosso Travel Boost. Eu vou clicar no Travel Boost para poder pegar essa informação. Observem que ele já começa a fazer a importação da trilha no formato GPX. E ele já trouxe para mim aqui, é possível visualizar de forma ainda um pouco mínima, que ele já conseguiu trazer uma rota mais próxima. Então eu vou pegar aqui esse arquivo, clicando nele. Sinceramente, eu não sei o que essa opção suavizado faz, eu já marquei e desmarquei e a importação foi igual. Vou importar essa rota. Observe que como eu estou logado aqui, eu tenho todas as minhas rotas recentes utilizando esse método salvas aqui na minha cloud. Eu fiz uma conexão para ele salvar, se não me engano, no meu Google Drive. E vou abrir esse arquivo que por enquanto para mim é temporário. Ele coloca o avatar padrão, mas isso aqui pouco importa. Eu tento renomear de forma que ele traga para mim pelo menos um pouco mais de entendimento sobre qual aquele arquivo se trata.
ou sobre o que aquele arquivo é. Vou abrir aqui, ele pergunta se eu quero carregar e informa que descartará a rota anterior, mas sem problema. Aquilo ali foi apenas um teste e vocês viram que o carro estava andando fora das faixas. Ao carregar aqui, por mais que ele apresente dessa forma, o que aparenta ser com poucos pontos, você pode tentar ter a mesma interpretação de que haveria a mesma quantidade de pontos. Até se eu aproximar aqui, ó, vocês vão conseguir ver, só que vocês vão ver uma coisa diferente. Cada vez que eu aproximo, ele faz a adição, ou pelo menos a visualização, de uma série de outros pontos menores. E são esses pontos, naquela quase infinitude de pontos, que faz com que a rota esteja sendo feita da melhor forma possível. Então vamos dar uma olhada aqui em como ficou a rota fazendo esse tipo de importação. E olha lá, o carro está seguindo exatamente a rota que é comum dentro da estrutura de por exemplo, Google Maps, quando você vai fazer uma rota. Ele está seguindo certinho. Qual é a grande vantagem disso aqui? É que você simplesmente cria a rota lá no Google Maps e você exporta ela utilizando o link. Nesse vídeo aqui eu acabei até demorando muito mais do que você de fato vai precisar. Cria a rota no Google Maps, copia o link, joga naquele site, faz com que o site baixe um GPX e abre aqui. É muito simples. Então isso aqui me economiza muito tempo e faz com que a rota ela fique um pouco mais certinha. Até porque eu posso fazer uma troca, digamos que, por exemplo, nesse ponto aqui eu fiz uma troca de um carro. Então eu vou simplesmente modificar para um carro de coloração diferente. Pronto. Então, de forma simples assim, eu criei o checkpoint no TravelBoost e ele vai, quando passar ali naquele momento, modificar de carro. Então, vocês podem fazer isso criando uma rota onde vocês pegaram parte carro, parte barco, e vocês podem naturalmente utilizar esse recurso para trabalhar da forma mais simples possível, adicionando e modificando o TravelBoost da forma como vocês achem interessante, assim como eu estou fazendo aqui. Então, isso é uma forma de fazer com que os seus mapas eles casem melhor com as estruturas e que seja mais fácil, porque às vezes vocês vão evoluindo e passam por alguns caminhos que não te dá essa sensibilidade do trato e no trajeto de forma tão simples. E aí agora eu vou mostrar mais uma informação que é exatamente quando acontece coisas do tipo. Eu adicionei aqui o aeroporto de Congonhas e naturalmente existem muitos pontos de interesse, pontos de atenção ou track points entre esses 3 pontos, a Praia do Forte, o Porto de Santos e o aeroporto de Congonhas. Ainda assim, seguindo o mesmo simplório processo, eu vou copiar o link, vou jogar lá no site para tentar fazer a conversão, vamos ver se ele consegue. Voltei aqui no site, colo e faço a tentativa. Ele não mostrou o erro e simplesmente trouxe para mim aqui, então é só fazer a mesma coisa. Mas o que é que eu estou querendo forçar para que vocês entendam? É que caso isso aqui apresente um problema, porque você usando algumas vezes, ele dá limite de uso dessa API. Você pode vir aqui e utilizando essa estrutura de marcadores, fazer o seu roteiro, inclusive pela vantagem de que aqui você consegue encontrar algumas rotas, como por exemplo trilhas. Então é importante talvez às vezes utilizar por aqui, para que vocês consigam fazer naturalmente a estrutura certa. É só mudar aqui para hiking, e aí vocês conseguem seguir trilhas, por exemplo, de caminhada. E no final de tudo, nada mais do que exportar, e aí você vai ter o mesmo arquivo GPX para fazer o mesmo processo. Fiz um tutorial muito rápido, eu vi alguns comentários na internet sobre usar ou não a vinheta a respeito disso aqui. O próprio pessoal do canal Vibe de 2, eles colocaram ali uma publicação de não terem utilizado a vinheta, que parte dela é construir isso, e eu sei o quanto isso é trabalhoso. Para mim antes era muito chato fazer aqueles pontos, agora é muito simples. Então se você gostou, deixa o like e a gente se vê por aí. Um abraço, tchauzinho!